Olá, eu sou a irmã Martina, esse é o nono encontro da nossa série sobre liberdade e fé. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo muito central da nossa vida monástica, que a gente chama de Lectio Divina, leitura das coisas divinas. Basicamente o termo se refere à leitura da Sagrada Escritura, mas também das grandes, enfim, né, da grande literatura teológica dos 2000 anos de história da Igreja. E isso é algo para nós monges essencial, mas que pode também e deve, obviamente, ser praticado por todos os cristãos no meio do mundo. A gente tem, às vezes, dificuldade com relação a esse tema, justamente pela mentalidade muito materialista e racionalista do nosso mundo ocidental moderno, de 200, 300 anos para cá, que nos ensina que nada que a gente possa que a gente não possa explicar pela nossa razão humana, que a gente possa de alguma forma experimentar, que a gente possa provar, tem valor. Ou inclusive existe, tem gente que diz que isso inclusive não existe, que o amor, por exemplo, pode ser explicado por questões químicas do corpo. Claro que o corpo tem hormônios e questões químicas que podem explicar em grande parte, né, vários aspectos do amor humano, mas a caridade, por exemplo, a honestidade, a integridade, um ato de sacrifício pelo outro, e quantas vezes a gente vê isso na história, um ato de sacrifício às vezes da própria vida, ou um ato que põe a gente em risco, que cause a gente até prejuízo pelo outro, ou a honestidade no meio de um contexto de corrupção. Enfim, a gente topa a cada dia com uma miríade de coisas que não se podem explicar empiricamente nem materialmente. E que quanto mais a gente vive, mais a gente vai vivendo, são do fundo as coisas mais importantes da vida. A parte material existe, está lá, é importante, todos nós precisamos comer e etc. Mas as coisas que mais ficam na vida da gente não são as coisas materiais, são as coisas que a gente poderia chamar de psicológicas, mas isso também de certa forma é material porque se refere só às nossas emoções, que nós cristãos chamamos de espirituais, coisas que são de um mundo cujo fundamento está na matéria, no sentido da sua base, mas que se sobrepõe a essa matéria. Isso se aplica também à nossa fé. Muitos cristãos tentam convencer os outros da sua fé, dar argumentos que sejam irrespondíveis, escrever livros sobre a prova da existência de Deus. Se a fé pudesse ser provada empiricamente, ela não seria mais fé. Diz São Paulo que no céu não existe mais nem fé nem esperança. Não precisa mais existir. A gente já vê a Deus, só existe o amor. Esse sim fica. Não adianta a gente ficar querendo provar para ninguém a fé. A gente não consegue convencer ninguém a ter fé. Porque a fé é, na verdade, um ato livre da nossa vontade. De novo, fundamentada, baseada na racionalidade, nas nossas experiências humanas, nas coisas que eu vejo, que eu olho, que eu experimento, que eu penso. Mas a última instância da fé é sempre um ato livre meu. A fé é um convite, um dom que Deus me oferece, ao qual eu posso livremente dizer que sim ou dizer que não. E por isso é tão bonito a gente ver como Deus nunca força a gente. Ele sempre convida de uma forma a rigor suave, como a história do profeta Elias na Bíblia, né? Não é no vulcão, na tempestade, é na brisa suave. O convite de Deus está sempre lá presente, lá no fundo do nosso coração. Mas a gente tem que ter olhos para saber ver e para aceitar isso dentro de todo o tumulto da vida. Deus convida a gente continuamente, sobretudo através do amor, sobretudo através da beleza, do bem, e a gente é livre de dizer que sim ou não a esse convite de Deus, e esse ato de liberdade é o que nós chamamos um ato de fé. Eu tenho fé, eu quero ter fé, não fanaticamente, porque de repente apareceu uma luz, mas sim porque isso me parece razoável e eu realmente percebo esse convite de Deus, mas é ainda um passo, de certa forma, no escuro. O Papa Bento XVI, num livro famoso dele, Introdução ao Cristianismo, que ele escreveu ainda como cardeal, como um bispo ainda, ele diz, nós que temos fé, ficamos sempre um pouquinho com essa dúvida, será que a nossa fé realmente é verdadeira? Isso é normal? Assim como os que não têm fé, ficam também com essa dúvida, será que não existe realmente Deus?
Isso é a nossa condição aqui da vida e por isso Deus deixa a gente essa liberdade. Mesmo a gente que tem fé, no entanto, muitas vezes a gente quer, de certa forma, provar ou experimentar essa fé por coisas que tocam a nossa sensibilidade, não deixam de ser materiais um pouco também, né? A gente quer, por exemplo, que a fé me dê experiências sensacionais ou experiências altamente emocionais, excitantes ou interessantes ou divertidas. Quantas vezes a gente busca na fé, ou na vida da igreja, na vida religiosa, esse sentimentalismo? Atenção, cada um de nós tem um temperamento e cada um de nós necessariamente incultura, vamos dizer assim, né, a fé na sua própria vida de acordo com o meu temperamento. Tem gente que gosta mais desse tipo de música, tem gente, aqui no mosteiro a gente canta gregoriano, tem gente que não gosta muito, não consegue ser muito tocado por isso, embora seja, enfim, né, uma arte musical antiquíssima e muito bonita. Cada um tem um pouco o seu temperamento, isso é normal, isso é legítimo, isso é bom. Mas não reduzir a fé a isso, não reduzir a fé a essa super, né, dança que eu faço na igreja. Isso pode ser até interessante, às vezes não, mas não é isso que é a fé. A fé não vem de mim, dos meus próprios sentimentos, dos meus próprios desejos. A fé é algo objetivo, ela vem do outro, ela vem de Deus, é Deus que me convida. Portanto, não se trata aqui de esperar de Deus que Ele faça o que eu quero, não se trata aqui de fazer de Deus quem eu quero que Ele seja, ao contrário, se trata de ser humilde e de largar do meu próprio orgulho, dos meus próprios desejos e ver quem Deus realmente é, o que Ele realmente fala para mim. Para isso a gente precisa de um coração de criança, e daí Jesus dizer no Evangelho, né, só as crianças entrarão no reino dos céus. Não quer dizer as pessoas imaduras, ingênuas, bobinhas, mas aqueles que ainda se deixam tocar, que não foram ainda corrompidos pela sujeira, pela, enfim, né, infelicidade da vida, e que ainda têm olhos para ver as coisas além da realidade material, as coisas mais profundas que a gente tem no coração. A fé é, portanto, a fé cristã, algo de pé no chão, profundo pé no chão, ficar esperando uma luz, uma visão, um milagre, pode até acontecer, por que não? Mas não é isso que determina a nossa fé. A gente precisa lembrar, por exemplo, que Jesus não nos salvou pelos seus milagres, embora os milagres sejam tão bonitos, né, e certamente nos confortem tanto e mostrem o amor que é Deus. Jesus nos salvou pela cruz. E a cruz não foi absolutamente romântica, como muitas vezes as nossas figurinhas fazem, né? A cruz é um dos sofrimentos mais atrozes que pode existir. A dele foi especialmente atroz, porque pelas circunstâncias ele foi ainda açoitado antes. É pelo sofrimento, é pela realidade muito concreta de carne e sangue que se entrega que Jesus nos salvou e nos deu o exemplo, de certa forma. Não quer dizer que nós todos temos que morrer na cruz dessa forma, mas ele disse claramente que cada um carregue a sua cruz. É isso que, de certa forma, une a gente à vida verdadeira, a vida realmente de carne e osso, e não a sonhos, sentimentos, que são às vezes bons, ajudam, mas que não são essenciais. Santa Catarina de Sena dizia, por exemplo, que as coisas de Deus começam muitas vezes, não necessariamente no sofrimento, mas muitas vezes elas não atraem a gente, justamente porque elas não têm esse aspecto muito sentimental. E, no entanto, quando a gente entra nessas coisas de Deus, quando a gente se deixa levar por elas e realmente passa a viver nelas, a paz que vem para a gente, a doçura, e sim, muito mais profunda, é algo que ninguém pode tirar da gente. A alegria é gigantesca. E, por outro lado, ela diz as coisas que não são de Deus, sobretudo o pecado, começa geralmente, né, com uma excitação muito grande, uma coisa sensacional, sentimental, às vezes até com uma alegria superficial muito grande, e no fundo o que deixam todos nós conhecemos isso pelo pecado, amargura, enfim, né, briga, falta de paz e coisas, enfim, terríveis da vida. Portanto, a gente precisa sempre lembrar disso. A fé cristã não é uma questão sentimental. Ela é uma questão racional, sim, mais do que racional. É uma questão sobrenatural, mas baseada certamente na nossa racionalidade, na nossa liberdade, na nossa autenticidade como seres humanos. Foi Deus que nos criou, foi Deus que criou a nossa razão, foi Deus que criou tudo aquilo que nos prepara para aceitar esse convite sobrenatural que Ele se dirige a nós.
Isso vem dar, então, na Lexio Divina, na leitura da Sagrada Escritura, que nós monges fazemos, enfim, né, constantemente, todo dia, e que justamente nos une à fonte por excelência da nossa fé. O conhecimento de Deus não vem para a gente, nós cristãos acreditamos através de coisas estranhas e misteriosas, luzes, né? O conhecimento de Deus vem para a gente justamente através dessas coisas que Deus mesmo fez, através da nossa razão, da nossa concentração, do nosso estudo, do nosso coração aberto, da nossa boa vontade, da nossa humildade. É na Sagrada Escritura e na leitura, muitas vezes não sensacional, nem recompensante no sentido emocional da Sagrada Escritura, que a gente encontra o próprio Deus, Ele mesmo que nos fala, sobretudo no Novo Testamento, obviamente, nos Evangelhos, nos quais o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem, que veio para nos redimir, para nos salvar e para nos reconciliar com Deus, nos fala diretamente. A Sagrada Escritura, a Bíblia, é escrita por homens, é nesse sentido falha, como toda coisa escrita por homens, não é um livro de literatura, nem de ciência, nem de história, e no entanto, que influência teve nesses 2000 últimos anos na história, na literatura, na ciência, enfim, né, na vida humana, sobretudo nossa no Ocidente, que somos cristãos, mas de certa forma também nos países não cristãos. Há ali na Bíblia, isso é o que nós cremos, uma inspiração divina feita através das coisas humanas. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, quando eu leio o que São Mateus escreveu sobre Jesus, eu estou lendo o que São Mateus escreveu, certamente, não é Jesus que escreveu aquilo, é São Mateus, portanto há várias coisas ali que pertencem a São Mateus, o jeito de falar, o jeito de escrever, as palavras que ele usa, o que ele lembra, o que ele não lembra, a forma como ele lembra ou não, mas no fundo daquilo, é o meio que Deus escolheu, Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, para falar comigo, para me convidar, para me tocar o coração. A Bíblia é, portanto, a revelação do próprio Deus. E a gente vê que ela não é aquilo que a gente deseja que ela seja, porque há muitas partes na Bíblia ou nas coisas que Jesus diz que são difíceis da gente entender. São coisas que se eu fosse escrever, eu ia inventar diferente, eu não ia inventar que Jesus morreu na cruz, talvez ele tivesse chegado, né, quase até Pilatos, mas aí eu ia inventar um jeito de aquilo não acontecer. Aquilo não vem de mim, não vem da gente, aquilo é uma narração do que aconteceu e do que Jesus falou, feita narração através das pessoas humanas. E, portanto, a gente precisa ter essa humildade de perceber aquela realidade. E quando a gente não entende ela, para isso nós católicos temos o magistério da igreja, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro, feita a igreja pelo próprio Jesus Cristo, que nos orienta, que nos ajuda. Quando a gente não entende alguma coisa, a gente pode recorrer aos grandes teólogos em união com a igreja, a gente pode recorrer aos comentários feitos, né, sobre a Sagrada Escritura, quantos exegetas, assim se chama, estudaram, olharam, viram, compararam, inclusive muitos deles grandes exegetas, protestantes também, né, o que era realmente aqui, o que a gente entende aqui, e principalmente através da oração, pedir a luz do Espírito Santo, pedir a luz do próprio Deus para que justamente nos guie no caminho disso. Senão sem isso a gente pode cair no fanatismo, né? Há pessoas que, por ler uma palavra da Bíblia, geralmente sem um contexto, acabam fundando uma seita amalucada. Não é isso absolutamente o que nós cristãos buscamos. Ao contrário, a gente não busca nunca entender o que a gente quer entender, e sim entender o que Deus realmente quer nos dizer. Para isso tudo a gente precisa de oração, a gente precisa de ajuda, a gente precisa, né, de meditação. O monge vive, se diz na tradição monástica, com um pé na terra e o outro na eternidade. E isso é muito bonito, isso é dado ao monge em grande parte por essa leitura constante, quieta, não precisa se ler muito, nem precisa ler cientificamente, mas com o coração aberto e com a alma humilde, com a inteligência também da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura muda a gente, ela transforma, ensina, guia, fortifica, consola, esclarece, cura. Não há, dizia São Jerônimo, vida cristã sem o contato com a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, São Jerônimo é o grande tradutor da Bíblia, né? Aramaico, grego, a primeira vez para o latim, dedicou a vida inteira a isso.
E ele diz conhecer a Sagrada Escritura, principalmente os Evangelhos, é conhecer o próprio Jesus. Não adianta ficar buscando ter contato com Jesus através de coisas, né, amalucadas ou minhas que eu invento, métodos, luzes, emoções. Isso tudo pode ser até perigoso, isso tudo pode justamente acabar em mim mesmo. Não é o que Jesus está me dizendo, é o que eu estou me dizendo, é o que eu quero. O que adianta é humildemente, sem grandes emoções ou coisas, ler cada dia, às vezes um trechinho, meditar sobre aquilo, pedir orientação, ler um comentário daquilo que os evangelhos nos contam que é a única fonte, que são as únicas fontes que a gente tem sobre o que Jesus nos falou. Todo o resto pode até acontecer, tem gente até, né, enfim, santos que tiveram visões e tudo, mas é tudo acidental, é tudo secundário. O primário é o que Jesus nos fala sobre Ele mesmo, sobre o Pai, enfim, através dos evangelhos. E isso no seu contexto, não eu pego uma frase aqui e faço dela o que eu quero, sim no seu contexto, junto com a igreja, junto com as pessoas que estudaram, rezaram sobre aquilo nos últimos 2000 anos de história. Quanto a gente às vezes aprende, né? Mesmo uns com os outros, comentar hoje, o que é o evangelho foi isso e isso. Nossa, eu sempre penso nisso, naquilo, eu sempre penso naquilo. A gente vai aprendendo uns com os outros, não sozinho, isolado, solitário, senão a gente cai, enfim, no fundo, na gente mesmo. E portanto isso é para o cristão no meio do mundo também, a forma que for possível para ele. A gente no mosteiro tem pelo menos meia hora, uma hora todo dia, para a pessoa que tem, né, trabalho e família, isso não é possível, mas o trechinho que ela escuta na missa, por exemplo, um trechinho que ela pode ler sozinha em casa às vezes, da Sagrada Escritura, e buscar sobre aquilo uma orientação para não estar sozinha. Isso é essencial na vida cristã, porque sem isso a gente não consegue conhecer a Deus. E sem conhecer a Deus, a gente não consegue responder a Ele, não consegue viver nele. Deus sabe como nós somos, para isso Ele se fez humano, veio até nós para nos dizer, para nos ensinar, para morrer por nós. A gente precisa desse contato muito humano, simples, normal, pé no chão. É na vida normal que a gente encontra Nosso Senhor e não nas coisas estranhas. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, é no meio das panelas da cozinha. E olhando, né, uma frasezinha da Sagrada Escritura, que eu posso falar contigo, Jesus, ela dizia nessa oração, né? E não no meio de visões, que ela provavelmente também tinha, mas isso é secundário e acidental. Peçamos a Deus, então, esse incrível amor que a gente precisa ter à Sagrada Escritura, mesmo quando ela parece às vezes seca, e peçamos a Ele essa fidelidade a Ele mesmo, a Nosso Senhor, através da amizade, da constante meditação da Sagrada Escritura, da leitura das coisas santas, através das quais o próprio Deus nos fala. Um grande abraço, Deus nos abençoe a todos e vamos em frente nesses tempos difíceis, Deus está conosco. Um grande abraço.